Sabe? Você fica já... A minha mãe falou, pare, tá feio. Ai, eu que nunca fiz. Mas tem que... Eu fazia antes. Daí agora eu fiquei preguiçosa e perdi o jeitão. Okay. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast da... Testando som. Oi, Jornalismo da Unicecal. Olha, pra tela ou pra vocês? Pra nós, pra tela. Estamos começando agora mais um podcast do curso de jornalismo da Unicecal. Meu nome é Elisângela, estou aqui com a minha amiga Ana Júlia do segundo período. Boa noite, gente. A entrevistada de hoje é a professora Rúbia. Ela é coordenadora do curso de administração, é graduada em administração, especializada em administração gerencial e metodologia do ensino superior. E ela tem mestrado e doutorado em administração. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês hoje, né? E vir contribuir um pouquinho com alguns conhecimentos, né? Tanto para vocês, comunidade interna, né? Nossos acadêmicos da Unicecal e comunidade externa também. E a pergunta que não quer calar, professora, é como que a gente faz para administrar nosso tempo, conciliar a vida pessoal com a vida acadêmica e a vida, assim, no trabalho? Então, um tema muito discutido, né? Principalmente nos dias atuais. Como administrar o tempo? As pessoas falam, comentam, discutem muito, mas vivem nesse impasse, né? Não sei como administrar meu tempo. Falta tempo, não consegui fazer, é sempre o não, né? Não consegui concluir, não deu certo, enfim, parece que o dia passou mais rápido, o mês também, e o ano, enfim, e a vida passando rápido. Mas será que nós estamos olhando com cuidado para essa administração do tempo? A minha área é administração, né? Minha formação é administração. Então, eu falo muito para os meus alunos desse cuidado, né? Do seu tempo em estudo, do seu tempo no trabalho, do seu tempo no lazer, porque a gente tem que dividir. Né? Dividir para poder somar. E o que mais a gente ouve hoje nas discussões, nos podcasts, nos debates em sala de aula é o ser humano estressado, sobrecarregado, frustrado e fracassado. Né? E o que nós estamos ecoando no universo? Estamos ecoando as questões negativas. Né? A frustração, o estresse, e o que eu vou atrair quando eu emito essas questões negativas para o universo? Eu vou atrair, consequentemente, questões negativas, né? E eu não falo só das pessoas, eu me incluo nesse processo. Aí, alguns dias atrás, eu tive uma situação, né, de doença, um pós-Covid bastante complicado. E aí eu pensei assim, puxa, se eu clamar para o universo questões negativas em relação a isso, ai, tá difícil, ai, não vou conseguir, não vou melhorar, aquilo foi me angustiando cada vez mais e me estressando. O que acontece? Reflete no nosso organismo, no nosso emocional e, consequentemente, a gente fica pior ainda. E eu comecei a fazer um exercício até mental.
Não, eu vou melhorar, vai dar tudo certo, logo eu tô voltando pro trabalho, porque quem me conhece sabe que eu sou aí meio ligada no 220, eu amo trabalhar. Então, eu comecei a melhorar. Então, eu vejo essa questão assim como pessoal mesmo. E buscando para as pesquisas, o Brasil, inclusive, está no ranking dos 10 países pelo ISMA, Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse, como o segundo país das pessoas mais estressadas. Né? O que eu vejo como gestora e como administradora? Os postos de trabalho com a pandemia, infelizmente, reduziram. O que faz? O que acontece? As pessoas hoje têm que ter mais especializações, têm que ter mais práticas. Isso a gente vê na cobrança com os nossos alunos estão nos cobrando cada vez mais prática. Isso quer dizer que a empresa está cobrando deles cada vez mais prática. Então, as pessoas, menos pessoas trabalhando e mais metas. Os cargos que tinham aí 5 pessoas, por exemplo, executando as funções, reduziu para 2. Ou talvez até 1. E a meta só aumentou, né? Exatamente. Então, essa 1 tem que saber fazer o que as 5 pessoas faziam. O que acontece? Né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar mais conhecimentos, eu tenho que aprimorar minha prática, eu tenho que aprimorar minha técnica. Isso reflete nos cursos superiores, né? Nós, coordenadores, hoje temos que ficar mais atento a essas questões de prática e teoria também para os nossos alunos. E é uma autocobrança muito grande, assim, tudo começa pela mentalidade, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais esforçado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e acaba que vai virando uma bola de neve, você não faz nada, você procrastina, Você e a entra mente em do ser depressão, humano... ansiedade. Exatamente, né? Médicos, quem está aí atento a esses sinais, a tantos podcasts, enfim, inúmeras palestras, estudiosos falando sobre problemas mentais que vieram, transtorno do pânico, tantos jovens hoje com transtorno de pânico. Então, assim, as doenças aumentaram, as doenças mentais. Então, sempre nós somos aquele tripé, né? Corpo, mente e espírito. Você tem que estar em união e equilíbrio com essas 3 questões, né? Por isso eu digo assim, também me incluo nesse processo. Muitas vezes, as redes sociais, a tecnologia, a informação veio para nos favorecer. Ela está aí, prontinha. Temos acesso hoje a tudo, né? Ao máximo de informações possíveis. Mas temos que buscar sempre o lado favorável e positivo de tudo isso. Né? Até que ponto, muitas vezes, nós não nos perdemos ali nas redes sociais. Ficamos horas e horas olhando a vida das pessoas, olhando como que as pessoas estão, como que as pessoas estão se vestindo. E nesse olhar, consequentemente, vem a comparação. E isso, eu acredito que é um item que nós precisamos cuidar. Né? Estamos nos comparando muito com os outros, com o que os outros têm, com o que parece que a vida dos outros é sempre fácil. E a nossa, puxa, por que eu não consegui isso? Mas e o que nós estamos fazendo para conseguir? Né? Nós estamos dedicando nosso tempo realmente para almejar sonhos, perspectivas. Nós estamos administrando o nosso tempo para conseguir aquilo que realmente nós queremos, ou estamos perdendo tempo ali nessa comparação, né? Então, sempre temos que tirar o lado positivo, né, de tudo isso. E não poderia deixar de citar um dos maiores estudiosos da administração dos anos 50, veja como são coisas antigas, que foi Deming, que é o ciclo PDCA. Planejamento, organização, direção, controle, né? Plan, Direct, Control e Act. Ou seja,
você saber esse ciclo, né? O que as pessoas estão planejando. Elas estão planejando as coisas ou estão deixando as coisas acontecerem ou talvez passarem as oportunidades. Elas estão organizando o tempo devidamente para que esse planejamento tenha êxito. Elas estão sempre revisitando suas ações. E não digo assim só na vida profissional, na vida pessoal. Nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? E eu digo para os meus alunos, façam o que vocês amam. Porque fazendo o que vocês amam, vocês só vão ter êxito. E vocês vão se tornar profissionais de êxito, né? E vão se tornar pessoas de êxito. Pessoas que realmente conseguiram seus objetivos. Porque se o nosso lado profissional, que ocupa a maior parte do nosso tempo, está legal, está numa vibe boa, como os jovens dizem, é lógico que o nosso vai refletir no nosso pessoal. E vice-versa. Né? Então, por isso a palavrinha do momento, equilíbrio. E assim, professora, a sociedade em si hoje é muito imediatista. Então, assim, o jovem acaba que ele... ansiedade de fazer tudo, entregar tudo e ser perfeito. E, nossa, é muito complicado, assim. Eu tiro por mim. Eu trabalho o dia inteiro. Eu bem direto aqui pra faculdade. E, assim, é uma coisa doida. Então, assim, tudo que a professora disse agora é meio que uma reflexão para mim dessas coisas. E eu quero muito aprender a administrar o meu tempo. Tanto é que a gente passa muito tempo no celular. E, assim, desviciar o meu organismo e voltar para essas coisas, né? E sobre trabalhar, gostar, fazer o que gosta, trabalhando. E, assim, você tá vivendo, você não tá sobrevivendo, né? Porque acaba que a sua vida vira uma rotina, uma coisa, assim, monótona. E você não vive, você sobrevive. Acaba que vai gerando um desgaste. E, assim, é loucura, né? Querida, disse tudo, né? A rotina mata qualquer um, né? Então, se você... isso é comprovado nas empresas, na gestão da empresa, né? Se você fizer sempre a mesma coisa, o que vai acontecer? Alguém vai tomar teu lugar. Né? Porque o outro sempre vai ter um olhar diferente e vai tentar fazer diferente. Então, a mesmice, né, te torna assim um processo de gestão insalubre, insatisfeito, né? Enfim, às vezes não reflete o resultado. E vivemos num tempo em que a criatividade, a motivação, o fazer diferente é a mola propulsora, né? Então, assim, o que eu penso? O mundo externo é reflexo do meu mundo interno. Então, primeiro eu preciso estar bem comigo, me reorganizar. Tem algumas técnicas inúmeras. O Google está aí para mostrar várias. Depende daquilo que você vai buscar corretamente, né? Porque hoje tem muitas informações e informações. Então, a gente precisa saber buscar, né? Os livros, que eu sempre falo para os meus alunos. Quando a gente diz assim, livros hoje virtuais, enfim, as leituras, não só leituras de livro, mas leituras, um artigo que você lê, uma leitura de uma vida, né? Às vezes você aprende com uma pessoa ali mais do que 10 anos, que é aquela experiência. Então, assim, você fazer valer todas as oportunidades que aparecerem na tua frente. Fazer valer. Né? Eu trabalho com muitas palavrinhas. Eu sempre monto nas minhas aulas o glossário com os alunos. E lá no final a gente volta nesse glossário. Porque o aluno ele tem que aprender a ter um vocabulário. Quando a gente diz assim, nós professores, tem que ler, é porque somente a partir da leitura que eu me sinto à vontade para discutir algo. Né? Por exemplo, eu vou trazer hoje uma dica de leitura aqui, e que não é tão nova, mas assim, foi um livro dos últimos que eu li que me marcou e que eu aprendi algumas coisas que talvez eu sabia que existiam, mas eu não estava fazendo da forma correta.
Então, os teóricos, a cientificidade traz o que deu certo. Por que não aproveitar? Né? Quando nós vamos para um mestrado, para um doutorado, por que é tão importante as referências? Porque são teóricos que já leram e releram o mundo, as leituras de mundo, e se apropriaram daquilo que realmente deu certo. No português assim mais vulgar, né? Aquilo que realmente deu certo. Então, nós devemos nos apropriar, né, disso e, claro, das experiências, né, das experiências de vida, das experiências de sala de aula, das experiências profissionais, né? Então, tem alguns aspectos que a gente deve trabalhar e eu dou uma dica aí. Nós temos que trabalhar o nosso físico, intelectual, emocional e nosso espiritual. São as vertentes aí de nossa vida que tem que estar em pleno equilíbrio. Quando uma está falhando, vamos revisitar e ver o que nós podemos fazer para melhorá-la, né? Físico, uma boa alimentação, exercício físico, né? Que todo mundo diz, tem que fazer exercício físico. Mas só quando a gente faz, a gente vê os resultados que a gente tem com a atividade física, né? Levanta um pouquinho mais cedo e vai, 20 minutinhos. Já é o suficiente. O nosso dia muda mesmo. O intelectual, os exercícios mentais, as leituras de mundo, a trabalhar as nossas perspectivas, os nossos sonhos. Também sempre falo isso em sala de aula. Quando não temos mais sonhos, deixamos de viver. Sem sonhos não somos ninguém. Sim, né? Verdade. Então, faça aqueles que todo livro dá as dicas de autoajuda, seja lá do que for, mas assim, coloca no papel tudo o que você quer. Para aquele dia, levanta 5 minutinhos antes, faz um esqueminha lá. O que eu quero para o meu dia? No final do dia, vai lá no teu esqueminha. Eu consegui? O que faltou? Não deixa para trás, né? Porque tudo que você deixa para trás, talvez lá na frente você se arrependa também. Emocional. Nossa, emocional, tudo hoje. Nossa, tudo. Chegou num ponto delicado. Pesa, né? Tudo. As doenças, o nosso emocional refletem nas nossas doenças. É comprovado hoje, né? A medicina integrativa, que não se ouvia falar tanto, é uma forma de trazer às pessoas mais qualidade de vida, para que as pessoas façam esse exercício de reunir o máximo de energia no teu horário de trabalho, depois ter os seus horários de descanso, porque a mente precisa de descanso, né? O espiritual, cada um tem o seu Deus, né? Aqui não vou falar de religião, nem ao propósito, mas assim, isso, nós temos que ter essa energia maior. Nós temos que sobreviver de uma crença. A crença nos leva a atitudes, né? E as atitudes fazem as coisas acontecerem. Professora, e como a gente faz para curar uma mente exausta? Ai, querida. Difícil, né? Pergunta de milhões. Difícil. Vou dar uma dica aqui, né? Tem um autor que muitos já ouviram falar desse livro, não é nenhuma surpresa, digamos assim. Ele já está há um tempo no mercado, mas foi uma das últimas leituras que eu fiz e eu gostei bastante. Que não é uma leitura dentro da minha área de gestão, mas é uma leitura de vida. O Milagre da Manhã, do autor Hal Elrod. Depois eu posso passar aqui bem certinho, né? E ele fala sobre os 6 salvadores de vida. E o que são esses 6 salvadores de vida? Você deixar 60 minutos do teu dia para organizar. Aí voltando ao nosso tema principal, a nossa organização do tempo. E eu fiz esse exercício e agora até eu ando meio preguiçosa. Eu tenho que voltar a fazer, né? E ele dá certo. Claro, às vezes a gente tem que levantar um pouquinho mais cedo para fazer, mas ele dá certo. Ele fala o seguinte, a importância de você dividir em algumas questões. 5 minutinhos para o silêncio. É difícil, né? Nossa, é complicado. muito difícil. Porque a gente que gosta de falar,
Nossa! É algo assim surreal, né? Que a gente pensa, será que eu vou... Então, fica em silêncio. 5 minutinhos, você vai ver quanta coisa vem à tua mente e quanta coisa você consegue organizar na tua mente, né? O barulho te deixa um pouco exausto, e você ficando exausto, estressado, você não consegue pensar. E é importante você destinar um tempo para o pensar. Mais 5 minutinhos para as afirmações, né? Afirmações positivas. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou tentar, né? As afirmações positivas emanam para o universo também coisas positivas para a tua vida, né? Aquele lei da atração funciona. Quem já fez sabe que funciona. Visualização. Muitas vezes a gente afirma positivamente, mas não visualiza aquilo que a gente quer. E quando você passa a visualizar, as coisas passam a se tornar um pouco mais reais. Os exercícios, né? Seja uma caminhada em volta da tua casa, e assim, quando a gente fala exercício físico, a gente já remete para academia. Tem muita gente que odeia academia, então faz o que você gosta e aquilo que está oportuno a você fazer, qualquer coisa, né? Desde que seja algum tipo de exercício. 20 minutos para leitura. Esse é um exercício que eu fiz minha vida inteira e nunca deixei de fazer. E eu acho que é isso. Eu era uma pessoa assim, até meu tempo de faculdade, extremamente quieta, a última a fazer perguntas. E hoje, assim, tem que... Pare de falar um pouquinho. Né? Então, assim, a leitura me trouxe muita bagagem de vida e muita sobriedade naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou discutir, né? Confiança. Confiança. E por último, a escrita. Também não deixei de fazer. Eu acho que a escrita é um exercício de mente, em que você coloca no papel aquilo que... E não precisa, assim, escrever... Às vezes você para ali naquele teu tempinho, e eu já fiz isso muito, e até esses dias eu estava reunindo pensamentos. Sim. E eu pensei, puxa, por que eu não transformo isso num livro? Nossa. Né? Então, e se você contar ali 5, 5, 5, 20, 25, 60 minutinhos bem certinho, 1 hora do teu dia. Né? Então é uma dica que serviu para mim e eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Mas tomara que todo mundo consiga ler o livro, que vai se apropriar muito mais das técnicas, né? E claro que nem sempre é fácil, é 60 minutos, mas às vezes se torna difícil. E eu digo assim, nada é fácil na vida. Nada é fácil. Não é? Isso é verdade. E a gente tem que ir fazendo de pouquinho a pouquinho, assim. Tem aquela técnica de 21 dias, né? 21 dias cria um hábito. Exatamente. Também tem vários livros que dão, assim, dicas. Mas quanto mais você estende, né? Por exemplo, os 21 dias. E aí, às vezes, você está num período que você pensa assim, 21 dias. Então, essa questão dos 60 minutos é algo que é realizável, né? E quando você vê, você já adquiriu um hábito. E você começa a fazer todo dia, né? Que nem a leitura. Sim. Aí você não se imagina ruim, mais, né? A leitura é ruim. Mas a partir do momento que você começa a fazer, você cria um hábito e você quer cada vez mais. E eu sou uma pessoa, assim, curiosa... Enfim, né? Eu sou muito curiosa. Então, a curiosidade me leva a ler. Áreas que não são muitas vezes a minha área, né? Mas eu assim, viajei um pouquinho até na minha formação, vocês podem ver. Fui para administração, depois eu fui para educação, enfim. Mas o que me levou a ser assim? A curiosidade, o conhecer. Eu acho que essa vida a gente veio para conhecer e para passar algo para as pessoas, né? Então, a partir do momento que você consegue passar algo para as pessoas, você passa a ser um ser humano melhor, mais humano. E aí vem no conceito que a gente quer cada vez mais, né? A formação humana, o profissional humano, o ser
humano. Professora disse tudo. Eu escutei uma vez que a leitura, ela abre caminhos, né? Seja desde uma ficção, um romance, a uma leitura mais técnica. E isso é muito verdade, né, professora? Eu fiz meu doutorado e passei muito tempo lendo a técnica, né? Então, as questões necessárias para que eu pudesse aprofundar a minha tese, para que eu pudesse ter um conhecimento, para que realmente eu pudesse trazer algo novo para a sociedade. É difícil, a leitura técnica é a leitura mais difícil que tem, porque é uma leitura, assim, que não tem figuras, não tem figuras, não tem quadrinhos, enfim, são gráficos, são a técnica por si só. Mas depois que você aprende e gosta da técnica, a leitura motivacional, enfim, qualquer outra leitura, ela se torna até um lazer. Sim. Professora, uma mensagem final agora. Eu gostei bastante das reflexões aqui, mas se pudesse dar uma mensagem, uma dica final para as pessoas que estão assistindo a gente agora. É uma coisa tão simples. Tudo é difícil antes de ser fácil, né? E a vida, ela começa no final da sua zona de conforto. Podem ver que toda a adversidade que a gente passa, todo o tropeço, ele não vem por acaso. Ele vem para fazer você refletir em algumas questões, para você melhorar em algum ponto, para você realmente sair da tua zona de conforto, né? E outra questão que eu coloco, e aí é própria da minha área, né, da administração, da gestão, que a gente quer muito, a gente procura sempre estar mudando os outros, mudando a gestão, mudando as pessoas, mudando a forma de gestão, mas eu digo que esse não é o caminho. O caminho é você mudar. A partir do momento que você muda o teu olhar sobre o outro, você muda a tua forma de fazer as coisas. E por mais que eu seja eu digo assim, e eu amo a minha área, né? Que eu seja uma administradora, mas eu vejo assim muito o lado humano, né, da administração. E eu acho que quando você é humano, você conquista tantas coisas que você nem imagina. A gente só ganha, né? Então, assim, o que eu desejo para todos é: façam aquilo que amam, né? Seja administração, seja área de saúde, seja o que for. Façam do teu dia a dia prazeroso. Porque a gente nunca sabe o dia de manhã. Nunca sabe quando vai acabar, né? Então, assim, façam a vida ser grandiosa nos seus sonhos, ser prazerosa nas suas ações e nas suas relações, né? Seja um ser humano melhor, que tudo passa a ser melhor dentro da tua vida e daquilo que você espera encontrar, tá? Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Eu acho que foi bem importante pra gente falar sobre esse tema. Foram frases inspiradoras, né? Sim. Nossa, profundo. Que bom, né? Porque, e isso tudo que eu falei aqui, eu me coloco em análise também, tá? Porque eu sempre, tudo que a gente passa para o outro, a gente sempre está se cobrando, né? Será que eu tô fazendo tudo isso? Então, assim, quando a gente fala, não é porque a gente é 100% certo, mas a gente está tentando, né, acertar. Sim, sempre. É uma constante evolução. Uma professora me disse assim, eu sempre me cobrava muito em tirar o 10, eu era super Caxias, né? Então, porque era uma meta, não para aparecer, mas porque eram as minhas metas. Aí uma professora me disse assim, quando você tirar o 10, você não vai mais saber o que você precisa melhorar. E na vida a gente sempre está melhorando. E a gente sempre precisa melhorar. A partir daquele momento eu nunca mais exigi o 10. Né? E como é bom tirar, talvez assim, notas menores para que eu saiba o que eu ainda preciso melhorar. Né? Então, vocês alunas,
quando vocês tirarem o 10, é porque acabou. Então a gente nunca pode tirar o 10. Porque a gente tá aqui, tá vivendo. Acho que a gente não tem um 10 na vida, então. Não. Melhor não Sempre ter. tem que melhorar. Isso mesmo, tá? Mas é isso, muito obrigada por ter aceito, né? Queremos uma nova oportunidade para falarmos. Nosso tempo é pouco. Tem bastantes assuntos pra gente discutir ainda. É isso, gente. Então, queridas, eu que agradeço, né? São oportunidades para nós, com certeza. E gostaria de trazer um outro tema, que é o tema da minha tese, e que eu quero aí, esses dias aí, pós-Covid, eu pensei assim, eu tenho que colocar, tenho que transformar minha tese num livro. Então, essa é a minha meta agora. É sobre formação humana na administração. Então, vamos discutir um pouquinho isso. Um tema, assim, bem... Mas existe isso? Existe, sim. Meu Deus. Então é isso, vamos aguardar, né? A próxima vez que a senhora vir aqui. E é isso. Muito obrigada, gente, por ter queridas. nos assistido. E esse foi mais um podcast de jornalismo da Unicecal. Muito obrigado a presença de todos. Boa noite. Boa noite.